Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje eu estou trazendo para vocês um estudo que está lá no capítulo 19 de Matityahu, Mateus, no seu versículo 16 até 24. Mas antes, eu gostaria de pedir que vocês dessem like no vídeo e comentassem para que o vídeo se torne mais relevante e o YouTube comece a mostrar para mais pessoas esses estudos. Outro ponto é que hoje eu estava conversando aqui com um inscrito no canal e eu dizia a ele que o meu maior objetivo no canal é que líderes de forma geral, pastores, apóstolos, diáconos, eles possam ter bases para quando eles pregarem, eles poderem realmente passar esses ensinamentos. Então, assim, um dos objetivos do canal é fornecer base. Ele elogiava como a gente tem dado, né, as bases onde buscar e pesquisar. Então, eu queria agradecer o inscrito aí do canal por isso. E vamos lá. A gente está aqui numa passagem onde aquele rico encontra Jesus ali, né, Yeshua, e ele faz alguns questionamentos a Yeshua, de o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E eu vou ler aqui no computador na versão King James, tá? E fala o seguinte: eis que chegou perto de Jesus e consultou: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus, né? Por que perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ao que ele perguntou: quais mandamentos, né? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda mais me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ao ouvir essa palavra, o jovem se afastou, pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Vamos lá. Tem muita gente aqui que não consegue entender o ponto central que Yeshua está tocando aqui no ensinamento. Yeshua era muito conhecedor tanto da intenção do coração dos homens, como das escrituras. Observe que o rico, ele fala que ele está cumprindo todos aqueles mandamentos que Yeshua cita. Ele cita alguns mandamentos ali da Torá. Então, o que ele fala? Para ter vida eterna, segue os mandamentos aqui da Torá. Mas o grande detalhe aqui é que muitos pensam que o erro do rico foi não querer se desfazer dos bens. E o ponto central do estudo está onde Yeshua deixa de citar um dos principais mandamentos que ele mesmo ensina em Mateus 22, que eu vou estar lendo aqui. Mas calma, Yeshua faz isso intencionalmente. Observe que Yeshua ele cita: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita o amarás ao teu próximo aqui. Por quê? Vai estar aparecendo aqui na sugestão um vídeo onde eu ensino da onde Jesus tirou isso, tá? Isso era um ensinamento do rabino Hillel, da escola de Hillel, que pregava como a Torá falava de amor. Hillel pregava isso. Existia duas escolas naquela época, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A de Shammai ela era muito rígida, a de Shammai ela se prendia muito aos mandamentos de forma pesadas, entendeu? Enquanto Hillel mostrava que não, que Torá era amor, que Torá pregava amor. E aí vai estar aparecendo as sugestões onde eu conto uma história que Hillel cita isso e que Yeshua usa a história de Hillel, que era ali da época dele, né? Mas o vídeo está aí, vai complementar esse estudo, você vai entender porque ele cita ama teu próximo como a ti mesmo. E porque ele fala que nisso se resume toda
a Torá e os profetas, né? Yeshua fala que isso se resume todas as Torá e os profetas. Porém, Yeshua, na conversa com o rico, ele não cita o principal mandamento que ele ensina lá em Mateus 22, que eu vou estar lendo aqui para vocês, certo? Em Mateus 22, usando também a versão King James, no versículo 36 até o 40, eu vou fazer a leitura, Mateus 22, de 36 a 40, e Yeshua fala o seguinte, ele está sendo questionado ali, e aí pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da Torá? Olha só. E asseverou-lhe Yeshua, dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Olha, esse mandamento é o mais importante que Yeshua cita aqui. E aí, logo em seguida, ele cita o outro, que ele fala, o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos todas as leis e toda a lei e os profetas. Observe que Yeshua está falando que toda a lei, toda a Torá e os profetas, o que é isso? É o que nós chamamos erradamente de Antigo Testamento. Ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, mais os profetas que existem. Entendeu? Que, na verdade, o nome correto é o Taná, que é a junção dos 5 livros de Moisés, a Torá, mais os escritos dos profetas. A todo esse conjunto a gente chama de Taná e não de Antigo Testamento. Tá ok? Porque Antigo é algo que ficou para trás. E Yeshua estava citando. Até porque nessa época aqui não existia Novo Testamento, não tinha nada escrito aqui. Então a escritura citada nessa época era referência a Taná de forma geral, né? No caso, Torá e os profetas. Mas por que Yeshua lá para o rico, em Mateus 19, não citou o primeiro mandamento? Porque ele cita o segundo, amarás o teu próximo, mas ele não cita o primeiro mandamento. É aí que está o grande detalhe. O problema do rico não foi o apego aos bens materiais, como muitos pensam. Por quê? Quando Yeshua cita os mandamentos, que ele pergunta, quais mandamentos para poder ter a vida eterna? Ele fala que é ajudar os pobres. Ele fala, isso eu tenho feito. O grande problema aqui é que Yeshua, ele sabia que o principal mandamento não era cumprido pelo rico. É exatamente por esse motivo que Yeshua omitiu ali o primeiro mandamento que ele cita aqui em Mateus 22 como mais importante, que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Por quê? Quando Yeshua manda ele vender os seus bens ali, Yeshua está querendo mostrar que o eterno não é aquele que ele mais amava. O Deus daquele rico era o dinheiro. Era o próprio dinheiro. Então é por isso que Yeshua omitiu ali amará teu Deus sobre todas as coisas. Porque ele conhecia a intenção daquele rico. E ele estava fazendo de um jeito para poder dar uma aula ali. Para poder dar um ensinamento ali. Certo? Então quando ele chega e fala, vende tudo que tem e siga-me, ele tá pondo a prova de forma, né, entre aspas, pondo a prova de forma, entre aspas, ele está, na verdade, querendo mostrar que o principal mandamento, que é amar o eterno e não amar o dinheiro, ele não cumpria. Por quê? Aquele rico achava que ele cumpria todos os mandamentos. Entendeu? Mas aí ele pergunta, né, o que é que eu tenho mais o que fazer? Então, assim, Yeshua sabia o que ia acontecer ali. É por isso que ele não citou o mandamento principal, citou o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele sabia que logo em seguida o rico iria perguntar o que mais ele precisava fazer. E ali Yeshua dá uma aula a ele e aos seus talmidim, aos seus discípulos, mostrando que se você não ama a Deus sobre todas as coisas, não adianta você cumprir alguns mandamentos e ter orgulho até de cumprir. Porque o principal ele não cumpria, que era amar o eterno. Entendeu? Então, esse era o ensinamento.
E é isso que às vezes as pessoas não compreendem nesse estudo. Pensa que o único problema foi que o desapego que ele não teve. Mas na verdade, o problema não era com a riqueza, o problema era que ele tinha aquilo ali como seu Deus, a riqueza, e não o eterno. Ok? Espero que você tenha gostado e clica aí no vídeo com gostei, compartilha, visita nossas redes sociais lá, nosso Facebook, nosso Instagram, o blog está sendo montado, os links estão na descrição e aproveita para baixar o seu e-book, As Parábolas de Jesus no Contexto de Israel, onde eu boto no contexto com essas histórias que vocês nunca viram. São histórias que a gente aprende somente com os rabinos messiânicos, ou seja, aqueles rabinos que creem que Yeshua é o Mashiach sim, e esses rabinos existem desde a época de Yeshua. Foram aqueles que sobraram ali, aqueles judeus que creram que Yeshua era o Mashiach, e eles guardaram esses ensinamentos, e hoje esses ensinamentos estão podendo chegar até nós. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.